Boa pra nós família, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e comenta para fortalecer nós. Fosca doidera, bora pro vídeo. Era nós da fita, agora é nós do DVD, valeu? Acho que é complementar, na real, um complementando o pensamento do outro, assim. Que é uma coisa pra gente que é tão natural que é até difícil de explicar, né? A gente sempre vai estar junto. Mesmo ele estando num lugar e eu estando em outro, a ligação existe. Parece que existe um fiozinho, uma ligação que vai ser eterno isso. Meu nome é Gustavo Pandolfo. Meu nome é Otávio. Os Gêmeos. A gente nasceu em 29/3/74, aqui no bairro do Cambuci, em São Paulo. E se diverte aqui no nosso laboratório. Juntos, esses irmãos criaram um universo cheio de histórias cotidianas, uma janela de alma única. A fábula de traços do Cambuci, bairro da Zona Sul de São Paulo, extrapolou limites, invadiu paredes, muros e galerias do Brasil e do mundo. Com vocês, os grafiteiros Gustavo e Otávio, os gêmeos. É engraçado, quando você vai chegando no Cambuci, eu não sei se eu estava influenciada, porque eu estava vindo entrevistar vocês, mas você já sente que você está entrando num território do grafite, da arte de rua. É meio interior aqui ainda, não é? Ainda não tem tanto prédio. Mas tem esse traço artístico. No final dos anos 80, início dos anos 80, 90 era bem mais. Era tudo pintado. Tudo. Eu lembro que eu entrevistei o Volpe, que foi a última entrevista que ele deu. Ele morava aqui, a gente chegou aí no ateliê dele. Vocês iam o quê? Espiar? A gente foi uma vez visitar, minha mãe e meu pai decidiram levar a gente para conhecer. Por quê? Porque a gente gostava de arte, de pintar e desenhar, ela sabia que ele morava aqui. Que idade que vocês tinham? Não lembro, era pequenininho, até uns bem pequenininho. 8 anos, 7, 8 anos. Era começo dos anos 80, quando o italiano foi apresentado aos gêmeos. Volpe, considerado um dos maiores artistas de sua geração, veio para o Brasil com 2 anos e foi morar direto no Cambuci, de onde nunca saiu. O bairro guarda muita história pelas ruas. Com a industrialização do Brasil, a região serviu para a instalação de diversas fábricas. Velhos galpões e sobradinhos operários das ruas do bairro fazem parte do cenário de Otávio e Gustavo desde as primeiras lembranças. Aqui o bairro tem umas coisas legais. Mesmo a malhação de Judas, né? Na Lava Pés. É tradicional aqui também. Quer dizer, vocês tiveram uma vida de rua muito... Total, então. Até por isso vocês identificam o trabalho de vocês ter brotado um pouco dessa vida na rua. Dessa ligação. Total. Nosso lance era ficar na rua o dia inteiro brincando, ou então chega da escola dia de semana, faz o que tinha que fazer e ir pra rua brincar. E na rua que você encontrava tudo. Foi a melhor escola pra gente, foi a rua. Por quê? Já tinha essa coisa meio de você ter um pouco de malícia, assim. Pra não deixar um amiguinho te zoar, sabe? Essa coisa de... Sei. Se aprender a se virar na rua, se arruma uma briga na rua, se vira. Se tá na rua, se vira, sabe? E junto com essa coisa do hip hop, né? Que quando estourou nos anos 80. No Brasil, o ano de 85 marca o fim da ditadura militar com a eleição indireta de Tancredo Neves, o primeiro presidente civil em 20 anos. Mas Tancredo é internado em Brasília um dia antes da posse e morre 40 dias depois. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. O Brasil fica em estado de choque. O então vice-presidente José Sarney assume a presidência. No mundo do grafite e das artes plásticas, nós somos conhecidos como gêmeos. Alheios aos movimentos da vida política brasileira, os gêmeos conhecem o rap. Gênero musical nascido entre os negros americanos que chegava ao Brasil.
Grupos da periferia se reuniam na estação de São Bento do metrô de São Paulo. Os primeiros a frequentarem o local foram os dançarinos de breakdance. O chão do largo serviu de palco para apresentações de dançarinos como Nelson Triunfo, uma lenda do estilo. A gente frequentou bem a São Bento, assim, 86, 85, 7, 8. Era uma época de descoberta também, todo mundo estava descobrindo tudo, na real, né? E às vezes você conseguia uma informação, era muito valiosa, né? Você tem uma informação, era totalmente, puta, que legal, onde você conseguiu isso? E você dividia com as pessoas. E que outros movimentos aconteciam em paralelo ao hip hop nessa época? Skate. Punk era muito forte. Movimento punk. Quer dizer, vocês respiravam essa atmosfera. Sim, total. E vocês já desenhavam, já grafitavam? Já. Desenhar, a gente desenha desde pequenininho, né? Desde uma das brincadeiras que a gente tinha de pequeno era sentar para desenhar. Isso também trouxe a gente para a cultura hip hop naquela época, porque você tava na rua brincando, sei lá, você acabava de fazer um carrinho de rolemã. Por exemplo, ia ficar brincando na rua, bagunçando com os amigos. E do outro lado da rua, na calçada, o pessoal tava dançando break. Você olhava, normal, legal. Aí, de repente, um tinha 2, 3, 4 sprays lá, começaram a pintar uma parede de uma fábrica abandonada na rua. E aí você, pô, que legal, o cara tá desenhando com spray, né? Aí eu gosto de desenhar, vou lá. Pego o spray dos caras e começo a desenhar. Vamos sentar aqui, ó. Essa arte de rua, de onde vocês, né, que foi, a gente pode dizer, um ponto importante na trajetória de vocês, é uma arte que nasce lá nos Estados Unidos e aí, de repente, vocês dão um acento próprio para vocês. A gente pegou como influência a cultura norte-americana, né, do grafite norte-americano. Isso nos anos 80, mas já existia uma cena de grafite em São Paulo. Já tinha? Já tinha, em uma escola diferente. E que faziam vários trabalhos na cidade, também de intervenção, mas alguns figurativos, outros bem abstratos. Assim. E a gente lembra de crescer vendo esse tipo de trabalho. Eu acho que foi no pouco do 87, 88, final dos anos 80, que a gente conheceu o Espeto, o Binho e o Tinho, que eram artistas que veio do movimento do skate. Que a gente se juntou e a gente falou, tá na hora de a gente começar a fazer coisa na rua, assim, interferir na rua. Começar a pintar mesmo na rua. E a gente começou a ir para os lugares que a gente nunca tinha imaginado pintar. Assim. Por exemplo? Embaixo da Praça Roosevelt. Lugares que a gente foi, que era final dos anos 80, a gente não sabia o que ia acontecer. E a polícia aparecia? Então, a gente ia de dia, de domingo de dia. Falava, vamos começar a fazer de dia para ver o que acontece. E foi de boa, assim. Sei. Passou batido, sabe? Então a gente começou a ir direto. Para poder começar a descobrir mesmo a cidade. E os materiais, como é que vocês foram descobrindo o que fazia o que funcionava? Tudo na raça. Tudo na raça? Não tinha que nem tem hoje, loja especializada para grafite. Sabe, um spray que é feito exatamente desenvolvido para o cara fazer grafite com ele. A gente tinha que improvisar, a gente tinha que ir no mercado, pegar biquinho de desodorante para testar no spray, para ver qual que saía fininho e ir improvisando até chegar no resultado que a gente queria. Usar muito latex, que era a diferença daqui e dos Estados Unidos, que lá eles faziam tudo no spray, né? A gente aqui tinha que improvisar, porque não tinha dinheiro para comprar tinta. E aí contornava com o spray. Então o spray sempre tinha pouco, era mais caro. Mas tinha que ir improvisando para fazer. A liberdade das ruas do Cambuci e as excursões pelo Largo de São Bento indicaram um caminho para a arte dos gêmeos. Mas foram os pais que perceberam e incentivaram os primeiros sinais do duplo talento da família. A Margarida e o Walter, os dois sempre assim, já percebiam, né, desde moleque, assim, desde a gente de moleque, que o nosso lance era desenhar. Então incentivava no lance de tipo comprar umas canetinhas, um papel diferente. E vocês desenhavam juntos? Estava desenhando junto. A gente vivia recriando escultura. Pegava um brinquedo, desmontava, montava outro. Então o que a gente faz hoje nada mais é o que a gente fazia quando era moleque, só que de uma escala maior. Antes de vocês se acharem como artistas, lá atrás, o que vocês queriam ser? Acho que é isso, a gente queria ser bombeiro quando era moleque. Mas os dois queriam ser bombeiros? E aí tinha dia de... Meu pai chegou domingo, fazia marmita, a gente ia, vamos almoçar no corpo de bombeiro. Levava a gente para almoçar dentro do corpo de bombeiro com os bombeiros. Assim.
Ah, as coisas assim, eles adoravam, Sei. pô, que legal. Mostrava tudo que era caminhão, a gente subia nos caminhões. Pra gente isso aí era tipo, meu... Toque irá pelos ares, muito em breve. Também eu lembro de passar Ultraman e Ultra Seven, que era aqueles Os heróis heróis japoneses. Sei. E a gente ficava vidrado de ver os cenários, de como eles faziam, porque a gente sabia que era tudo miniatura e os caras fantasiados de monstro, quebrando as casinhas. A gente ficava horas a gente ficava e horas tentando entender o cenário, como eram feitas as casinhas, e ficava desenhando e copiando igual para poder fazer. E construía, fazia a sala da casa inteira um cenário, assim. A minha mãe e meu pai sempre queriam fazer o bolo de aniversário com tema. Então a mesa virava uma maquete, porque tudo tinha casinha, carrinho, bonequinho, virou um circo com arvorezinha, com tudo, assim, era muito detalhado. Então acho que assim, o lance quando a gente começou a dar conta que a gente também podia fazer parte dessa criação, a gente começou a fazer junto com eles. Então, tipo, o aniversário de, sei lá, 4 anos. O que vocês querem? A gente quer que faz um bolo de bombeiro. Aí tinha que fazer os prédios, pegando fogo, foguinho, bombeiro, Aí ficava escada. tio, tia, mãe, ia na vó, 25 avô. A voz da Lituânia? Sim, por parte da Lituânia. A gente sempre teve uma ligação muito forte com esse meu avô. Em busca de novas oportunidades, em 1926, cerca de 40 mil imigrantes lituanos chegaram ao Brasil. A maioria foi trabalhar nas muitas fazendas de café no interior de São Paulo. Outros se fixaram na capital, como o avô de Otávio e Gustavo. O meu avô veio em 26, mas parte da família dele ficou na Lituânia. Tinha Segunda 10 Guerra. anos quando ele veio. Só que assim, não falava muito, como todo mundo, né? Quando os imigrantes não falavam muito, como era viver lá, falava muito pouco. A gente acabou descobrindo que tinha uma prima dele viva até hoje. Depois de muitos anos, depois dele morrer, tudo, a gente começou a viajar para a Lituânia. Ah, é? A gente começou a ir, partiu alguns convites para fazer parte de Bienal, de coisas assim lá. Ah, tá. Pelo caminho do trabalho. pelo trabalho. Natural, Aham. muito louco. E aí Ah, a é gente mesmo. acabou descobrindo assim, caramba, né, parte da nossa família veio daqui. Meu avô tinha um documento que a Adriana, minha irmã, guardou. E aí a gente traduziu esse documento para poder descobrir onde que ele nasceu e onde foi feito o registro de saída dele quando ele saiu da Lituânia para o Brasil. E aí? E começou a ir atrás. Aí foi em várias cidadezinhas. Fui na cidade que ele nasceu, na cidade que ele viveu. E aí começou a buscar. Buscamos na igreja, em livros. Mas aí o padre falava, tudo pegou fogo. Se perdeu muita coisa. Os na nazistas, época da quando guerra. chegaram aqui, queimaram tudo. E aí até que o último lugar que a gente conseguiu procurar era num cemitério. A Um gente foi até cemitério, nos falou, livros de do repente a gente cemitério. acha alguma tumba lá, tira uma foto e mostra pra minha mãe, né? Aham. Pelo menos a gente achou um sobrenome em algum lugar. É. Aí a gente perguntou pro o coveiro do cemitério. Não, foi muito bizarro. Isso. E aí? Só tinha um velhinho assim no cemitério, parecia cena de filme, sabe? Uma coisa Sei. meio com névoa, assim, com o tiozinho sentado No lá. interior da Lituânia, Interior do divisa com a interior. Rússia já. Sei. A gente foi perguntar pra esse senhor. Ele tava com uma amiga que falava lituano. Aí ele falou, eu tenho uma parente minha que é o mesmo sobrenome do que você tá buscando. Ai. E ela mora em tal lugar, em tal Ele lugar. falou, vocês só vão lá. existe uma aqui, nessa cidade Era só uma tem uma prima Guedes lá. dele. Ah. E aí? A gente foi foi lá. lá bater na porta da tiazinha. E aí? Essa amiga Como nossa que bateu acharam? na porta e falou, tô com uns meninos aqui do Brasil. Aí na hora ela já se ligou, falou, Kansiukait. Na hora ela lembrou desse nome. Fazem 2 anos, acho. Agora, 2 anos. recém? E vocês ainda se correspondem? Sim, aí ficou família, né? Tipo, todas as vezes que a gente foi pra lá, a gente visita. Levou minha mãe da outra vez pra ver. Ah, é? A Lituânia foi apenas um dos destinos que os gêmeos aportaram com sua arte. A carreira internacional começou em 1999 e, desde então, a dupla já deixou sua marca em diversos países. Veio um artista de São Francisco, chamado Barry McGee, um grafiteiro. Veio de São Francisco para cá, ficou fazendo uma residência de 9 meses para montar uma exposição. E ele pintava grafite. E aí a gente acabou se encontrando e ficamos amigos, começamos a pintar junto, tudo. Aí ele foi embora para São Francisco depois desse período que ele ficou aqui. E aí falou para esse outro rapaz, o Alan, que tinha uma revista direcionada ao público de grafite. Para vir para o Brasil fazer uma matéria aqui com a gente, porque tinha grafite no Brasil. E aí ele veio, ficou 1 mês aqui com a gente fazendo uma grande matéria, e aí lançou essa matéria nessa revista. Que aí, assim, vários grafiteiros do mundo inteiro souberam que a América do Sul tinha grafite. E aí esse cara da Alemanha, de Munique, Lumet, É. viu o nosso trabalho
e decidiu vir para o Brasil pintar aqui com a gente. E quando ele voltou para a Alemanha, ele levou a gente. Falou, vai ter um evento em Munique, que vão convidar artistas do mundo inteiro, e a gente queria que vocês fossem e desenvolvessem um trabalho. E aí vão convidando, vamos para Paris fazer uma exposição, vamos para não sei onde, e aí foi indo. Agora vocês dois falando assim tão juntos, como vocês são bem diferentes. Vocês não acham? É um equilíbrio, né? Eu li em várias entrevistas que vocês falam que um é a terapia do outro, mas eu queria entender melhor o que tem por trás disso. Acho que é complementar, na real, um complementando o pensamento do outro, assim. Que é uma coisa pra gente que é tão natural que é até difícil de explicar, né? Vocês nunca se imaginaram separados? Não. A gente sempre vai estar junto. Mesmo ele estando num lugar e eu estando em outro, a ligação existe. Você sente, você sabe, hoje não... Pode ser que hoje eu sinto que ele não está bem, então você sente. Que ele, por exemplo, não está bem? E vice-versa. A gente consegue sentir. Que existe, parece que existe um fiozinho, uma ligação que vai ser eterna. Uma vez separaram a gente de classe por causa disso, que a gente só pensava em desenhar junto, para ver se ia. Aí teve um concurso de desenho na escola. E os dois fizeram o mesmo desenho, riquíssimo em detalhes e todos os mesmos detalhes. A gente ganhou uma viagem para Brasília. Vocês fizeram o mesmo desenho em sala separada? Bom, mas vocês combinaram? Não. Era um concurso que tinha promovido pela escola, o tema era Festa Junina. Aí a gente desenhou a mesma coisa. E aí tinha que dar um prêmio, aí teve que dar para os dois, porque era a mesma coisa. Ai, que engraçado. Aí a gente convidou a nossa avó para viajar com a gente, foi muito bom. Quando vocês estão diante de um trabalho, de uma tela, como é que vocês trabalham juntos? Vocês já sabem onde querem chegar, qual vai ser a tarefa de um ou do outro, ou não é assim? Na verdade, assim, eu já sei o que ele está a fim de fazer, ele sabe o que eu estou a fim de fazer. É como se fosse uma pessoa só trabalhando. O que ampliou na vida de vocês, ou modificou, desde o começo de tudo para agora? Deve ter ampliado, né? Eu acho que abriu um horizonte incrível, assim, enorme. A partir do momento que a gente abriu uma janelinha lá atrás e viu esse nosso universo, aí foi embora, assim. Aquilo que a gente imaginava há 25 anos atrás, concluído, sabe? Mas a gente já imaginava isso. O que é esse imaginar? Esse universo que a gente tem. Sei. Hoje a gente pode passar isso para vocês, sabe? Para vocês tocarem isso. Em 2005 é criado nos Estados Unidos o YouTube, site de compartilhamento de imagens, mais um ponto para a informação global. Para os Gêmeos, o ano é um divisor de águas. Os artistas entram para a Galeria Deutsche Projects de Nova York. Suas obras ganham espaço no mercado mundial de arte contemporânea. Apenas um ano depois, já com um nome forte no exterior, os Gêmeos fizeram a primeira exposição no Brasil, na Galeria Fortes Vilaça, em São Paulo. Essa é a primeira vez que a gente vai fazer uma coisa grande, assim, solo aqui em São Paulo, assim. É legal, né? Porque vai dar oportunidade para todo mundo ver, família, amigo. Daí vocês saem da rua e vão também para a galeria. Sim, assim... Qual que é a diferença de habitar na rua e habitar na galeria? É que a gente encara a rua, um papel, um caderno, a galeria, uma tela, uma instalação, como suportes, diferentes suportes. O público é outro, tem outra concentração. Mas assim, a mensagem é meio que a mesma. Tem muito a ver com esse lance de quando a gente era moleque, do fato de a gente sair na rua para brincar na rua, ou entrar dentro de casa e brincar dentro de casa. É muito parecido, assim. O lance de grafite na rua ou o lance de expor dentro de uma galeria, sabe? De você pegar um ambiente totalmente branco, sem nada, e você ter que construir esse universo. Eu acho que a gente encontrou na galeria, deixando um pouquinho de lado esse lado comercial da coisa, porque a gente sabe que uma galeria é para se comercializar o trabalho, mas eu acho que a gente sempre ocupou um espaço fechado para poder, assim, o nosso tesão sempre foi transformar ele, 100%. E usar dele para
colocar realmente o que é o nosso universo. É um público certo que vai lá. Eu acho que nem sempre, sabia? Nosso Eu acho que trabalho mudou. Porque a gente sente isso. Até conversando com a galeria, que a gente Mas o público que trabalha... vai dentro da galeria, ele vai com a expectativa. Não, mas olha que interessante, que a gente, quando começou a trabalhar com a Fortes Vilas, a nossa galeria aqui de São Paulo, falou que a exposição que a gente fez quebrou um pouco essa coisa de, o público de arte contemporânea é esse. Quando tem uma exposição, vai esse público. O que a gente fez trouxe outro público. Desde um público... Acho que pelo fato de ter essa trajetória dentro dessa cultura do grafite, a gente trouxe também essas pessoas que admiram o nosso trabalho, que às vezes desde nem o cara sabem, que mora na periferia, que faz um grafite, até mesmo o cara que está estudando arte na faculdade, a gente trouxe todo mundo. Gente que não iria a uma galeria, porque já reconhece o trabalho que tinha na rua. Mas na rua também tem um público diferente, até acidental. Sim. É uma arte mais efêmera, Sim, que ela total. alguém pode ir lá no dia seguinte e pintar de branco em cima. A prefeitura pode pintar de cinza. A dupla fala com conhecimento de causa. Em 2008, durante a gestão do prefeito Gilberto Kassab, em São Paulo, um mural de 680 metros na Avenida 23 de Maio, com o trabalho dos Gêmeos e de outros grafiteiros, foi apagado. A prefeitura alegou ter sido uma ocorrência acidental. Apagaram tudo, pintaram o dedo de cinza. Eu acho que é triste, porque tem tanto problema nessa cidade que a gente mora para se preocupar em apagar uma obra de arte, né? Não só do nosso trabalho, mas milhares de artistas que tem um fim de semana como, pô, que legal, vou comprar minhas tintas e vou poder fazer um trabalho bacana para a cidade. Assim. Até como reconhecimento também, né? Você vê que às vezes você faz um trabalho, sei lá, do outro lado do mundo, né? E tem um reconhecimento incrível. E aí às vezes você tá aqui na tua cidade, você quer fazer uma coisa pra tua cidade, legal. E aí o sujeito vai lá e pinta de cinza. Só ficou no muro, tristeza e tinta fresca. Menos de um ano para a Copa do Mundo de 2014, o Brasil vive um fato histórico. Jovens brasileiros começam a protestar sobre o aumento das passagens de ônibus em São Paulo. Como uma onda, as manifestações crescem, se espalham e tomam as ruas de todo o país. O povo brasileiro acena com um leque de reivindicações. Os Gêmeos também se manifestaram, como sempre, nas ruas da cidade. Melhor pintar o que a gente pensa. É triste, né? Preferem deixar o povo ignorante para poder fazer o que eles querem fazer. É bom falar essas coisas. Mas triste, né? Desde quando vocês estão aqui? Aqui nesse espaço? Já faz uns 7 anos. O que é? Tem uma cozinha aqui com panela e tudo, gente? A gente faz às vezes faz uma comidinha. Às vezes faz uma festinha, prefere fazer um rango aqui. Às vezes tem amigo de fora, tem muita coisa de intercâmbio, né? De a gente receber amigos de fora, vem, fica aqui, dorme aqui. Isso aqui é o nosso cantinho de música. O que vocês tocam? Quem toca? Faz um jam. Faz umas brincadeiras aí de final de dia. E depois vocês podem fazer pra gente mostrar? Não, a gente mas tem vergonha. Que coisa, tudo não, vergonha. A gente tem vergonha. Não, mas pra quem que vocês fazem? Pra gente mesmo. Ficavam lá na São Bento fazendo... dançando. Mas a gente era mais desinibido. Aí a fama traz isso também, né? Você fica com mais vergonha das coisas, fica mais... Você quer, às vezes, ficar na sua, sabe? Aquela coisa de você ficar quietinho na tua. E às vezes a fama não te permite muito isso, né? O artista é muito disso, assim, de você ser o que você é e acabou, e assinar embaixo e fazer o que você tá afim, né? E aqui nesse canto, o que acontece? Aqui nossa sala de desenho. Esse é o primeiro livro de grafite que saiu. Ah, é? Isso aqui é a bíblia do grafite. Ah, é? A gente tem isso desde 87, 88. Isso aqui influenciou toda uma geração, né? Foi o primeiro livro que saiu. Normalmente é o que? Vocês sentam aqui assim, um de frente pro outro... E vão... Coloca uma música. E vocês têm uma disciplina de trabalho? A gente é muito disciplinado naquilo que a gente faz. Assim, pegou para desenhar, deixa eles lá, porque a gente vai ficar aqui desenhando.
E como é que nascem as criações, assim, normalmente? Eu acho que agora acho que já não tem nem essa coisa, acho que de nascer tanto, sabe? Você já entrou num mecanismo que é natural as coisas acontecerem na nossa cabeça. Você só tem que ter o exercício de colocar para fora. E às vezes tem coisas que você viu que ele não viu. Muita coisa assim, de repente, eu pensei, eu guardei para mim. E aí, de repente, quando eu venho aqui, tá desenhado. E ele desenhou. Ai, gente, vai. É, normal, assim. Ou você pensa uma coisa e não fala, ele vai e fala. A gente pensa desenhando. E vice-versa, isso acontece direto. Você consegue entender o que é isso? Não, nem quero. Nem quer. Não. De repente a gente vai entender lá pra frente. Cantar ciranda é como se aventurar a viver em alto mar, pescando numa jangada, vela esticada, chuva e sol, frio e calor. Eu me sinto um pescador, puxando a rede pesada e a cadência compassada da jangada balançando, imita o povo dançando, minha ciranda embalada. Curtiu o vídeo? Por favor, deixe seu like, curta e compartilha para fortalecer o canal. É nós, tamo junto.